Nesse vídeo eu vou te falar 5 empresas que fizeram IPO recentes e que valem a pena o estudo em 2023. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, mas se você estiver procurando uma ajuda de portfólio, uma recomendação, você pode se tornar assinante GA Pro, né? Que lá você vai ter acesso às nossas 4 carteiras: a carteira de fundos imobiliários, a nossa carteira de dividendos, a nossa carteira Alpha, onde a gente busca empresas que têm uma supervalorização no longo prazo, e a nossa carteira global, que foi recentemente lançada. Então, se você estiver buscando esse tipo de ajuda, esse tipo de auxílio para você no longo prazo, se torne assinante, você tem acesso a 7 dias gratuitos. Se você não gostar, é só cancelar sem nenhum compromisso. A próxima empresa aqui da lista é a Armac, que é uma empresa basicamente de aluguel de máquinas e equipamentos, principalmente máquinas da linha amarela, né, que são, enfim, tratores, guindastes, esse tipo de equipamento, né. A gente vê aqui que do portfólio da empresa dela, dos ativos dela, 87% são da linha amarela, né. Ela tem 9% ali de empilhadeiras, 3% de plataformas aéreas e 1% de gerador de energia que ela aluga, faz alocação para outras empresas, né? Hoje ela tem aí mais de 9 mil máquinas e equipamentos na frota dela, então é uma empresa grande, mas vocês vão ver que para o tamanho do setor dela, ela é bem pequena ainda, tá? Seguindo aqui, a gente vê por que ela é uma empresa interessante para vocês estudarem, tá? Porque ela tem uma eficiência operacional ali melhor do que os pares dela, né? Isso vem por conta da escala, né? Por conta de acesso ao mercado de capitais, por conta de estratégia que a empresa tem ao longo da sua existência, né? Mas a gente vê aqui, por exemplo, os preços de locação que a Armac tem mensal, ela consegue cobrar menos do que alguns outros competidores nela, né? Do que o preço médio que é cobrado por uma competidora dela, por exemplo, que ela traz aqui, e mesmo assim ela consegue ter uma boa eficiência no capital empregado, né? Como a gente vai ver mais para frente nos números dela, né? E aqui é um dos slides que eu acho mais interessante para se entender no case de Armac, que é o quanto mais tempo um cliente fica ali dentro da estrutura da Armac, gostando dos serviços da Armac, contratando os serviços da Armac, contratando locações, contratando mão de obra, etc., da Armac, a gente vê que esse cliente dá cada vez mais dinheiro para a empresa, tá? E começa a fazer com que o payout do preço da locação que ela ganha, né? Ou seja, ela compra uma máquina e coloca para alugar, né? Demora certa quantidade de anos para que essa máquina se pague através do quanto ela recebe de aluguel. Quanto mais tempo o cliente fica dentro da estrutura da Armac, mais ele gasta, né? A gente vai vendo aqui que ela separa os clientes pelas safras, né, desses clientes, quanto tempo faz que esses clientes estão dentro da estrutura. Então, um cliente que entrou na estrutura da Armac no início de 2019, hoje ele gasta 3 vezes mais do que ele gastava no início de 2019. Isso acelera o payback para a empresa e ela consegue gerar mais rentabilidade através daquela mesma máquina, e ela consegue ganhar mais dinheiro ao longo da estrutura, da vida dessa máquina, né, que demora aí quase 10 anos ou mais até para essa máquina ser utilizada pelo mercado, né, e ganhar dinheiro através de aluguel para depois revender essa marca, né? Então, quanto mais ela conseguir ganhar em cima dos clientes, né, quanto mais ela conseguir ganhar em cima dos mesmos clientes, principalmente, melhor para a empresa. E aqui a gente consegue ver, né, que o cliente médio dela, ao longo dos anos, né, por exemplo, aqui 2, 3 anos, ele já está gastando 3 vezes mais do que ele gastava quando ele entrou na estrutura da empresa, né? E mesmo assim o cliente continua lá, o NPS da empresa continua alto, tá? Seguindo aqui, a gente consegue ver a evolução de vendas do ativo, né? E por que eu trouxe esse slide aqui para vocês entenderem? É o tamanho do mercado da Armac, né? Ela estima que esse mercado tem mais de 428 mil ativos e ela tem basicamente 1% só do mercado, né? E ela é uma das líderes aí do market share nesse setor, né, principalmente na parte de aluguel, mas ela só tem 1% dos ativos totais, né, das máquinas e equipamentos utilizados no Brasil, né, dessas que ela acessa, né. Então, é uma empresa que tem muito espaço para crescer, né. É muito interessante para as empresas alugarem esse tipo de produto, esse tipo de máquina, né, porque é muito caro de se comprar e para elas talvez seja muito mais faça muito mais sentido alugar da Armac as máquinas, né? Assim elas conseguem empregar o capital naquilo que elas acham que vai trazer mais rentabilidade para elas, né? Tô falando dos clientes da Armac, né? Então pode fazer muito mais sentido para o cliente da Armac alugar essas máquinas, e quanto mais a Armac conseguir crescer, empregar um ritmo de crescimento melhor para ela, tá? Seguindo aqui, a gente vê os destaques do ano da Armac, né? Então a gente vê que ela chegou aqui ao total de 9.483 máquinas e equipamentos, né? Um crescimento de mais de 3 mil máquinas versus 2021. Teve aquisição também no meio, mas enfim, ela conseguiu crescer bastante. Um CAPEX aqui de 1,2 bilhões de dólares, né? Teve CAPEX orgânico
sim, mas teve CAPEX também, como eu falei, inorgânico, então a empresa fez sim uma aquisição. A receita dela crescendo aqui 143% versus 2021, chegando aqui a 1 bilhão de receita bruta, e o EBITDA crescendo aqui também 132%, e chegando a 457 milhões de EBITDA, e o lucro líquido também crescendo 155%, chegando a 150 milhões de lucro líquido no ano, né? Então, é uma empresa que conseguiu imprimir um forte ritmo de crescimento em 2022, e mesmo assim ela tem praticamente 1% do market share. Isso para mim é muito interessante, tá? Essa oportunidade de crescimento que a Armac tem. Seguindo aqui, quando a gente olha o crescimento da frota, a gente vê que a empresa vem crescendo frota trimestre após trimestre, né? Teve sim uma aquisição ali em 2021, mas mesmo assim ela seguiu crescendo ali de forma orgânica trimestre após trimestre, né? Tem aqui uma necessidade de CAPEX que já é conhecida, que já é normal para empresas de locação. A Vamos é assim, a Localiza, a Movida, a Unidas era assim. Então, é normal para esse modelo de negócio precisar de dinheiro no curto prazo, porque você precisa comprar as máquinas, você precisa comprar os carros, você precisa comprar os caminhões para depois alugar, né? Então, completamente normal isso daqui, desde que a empresa consiga equilibrar ali com dívida e com emissão, ela tem tudo para gerar valor no longo prazo, né? Indo aqui para receita bruta anual, né? A gente vê que é uma empresa que vem crescendo bastante nos últimos anos, né? É impressionante o ritmo de crescimento que a empresa teve, e ela não tem tanta venda de ativo quanto a Movida, Localiza, Vamos, né? É uma empresa que tem muito mais locação e serviço, porque demora muito mais para vender os ativos da Armac, né? Ela precisa ficar anos para aquele ativo realmente valer a pena e fazer sentido. Então, é uma estratégia diferente das locadoras de carros que querem vender o mais rápido possível. A Armac, ela faz de tudo para a máquina durar o mais tempo possível, né? Então a gente vê aqui que a receita vem crescendo ano após ano, né? Quando a gente olha aqui os segmentos que ela está exposta, então ela está exposta aqui a 61% de setores de atividades perenes que ela chama, né? Enfim, empresas de saneamento, empresas de telefonia, empresas de agricultura, enfim, vários setores aqui perenes, e ela tem 40% aqui da receita dela em infraestrutura, né, que são obras realizadas pelo Brasil todo, que são mais ligadas ali à infraestrutura, né, estradas, construção civil, que tem sim uma certa ciclicalidade, né, isso aqui eu estranharia, por exemplo, só que cai muito de um ano para o outro, mas a gente sabe que em momentos de crise, o governo às vezes não tem dinheiro, as empresas talvez não tenham dinheiro, isso aqui pode cair. Mas eu acho que o Brasil ele é um país que precisa muito de infraestrutura. Então, a tendência de longo prazo para esse segmento dela, por mais que seja um pouco mais cíclico, eu acho que na minha visão é positiva, tá? Eu não vejo a gente conseguindo crescer como país sem investir em infraestrutura, sem resolver os nossos problemas de estradas, de rodovias, de prédios, de saneamento que a gente tem, tá? Então, isso aqui é uma coisa que eu acho muito positiva. São os modelos de negócio que ela tem exposição atualmente. Quando a gente olha o lucro bruto, a empresa vem crescendo o lucro bruto todo trimestre, né? Tendo aqui um crescimento ano após ano, EBITDA também crescendo. A margem EBITDA é uma margem muito boa para o setor, né? Quase 50% aqui de margem bruta ajustada, né? A margem EBITDA também chegando aqui a 33%. O EBITDA crescendo também todo trimestre, né? Então é uma empresa muito, apesar de ela trazer aqui para a gente que as receitas dela 40% seria setores não perenes, digamos assim, ela consegue crescer trimestre após trimestre de uma forma bem interessante aqui no EBITDA, como a gente viu, né? A margem EBITDA também num nível muito bom, né? A geração de caixa dela gerando bom caixa, a geração de caixa crescendo aqui ano após ano, né? Então, outro resultado muito bom aqui da Armac na minha visão. Lucro líquido subindo, né? Então, diferente das outras locadoras que tiveram um lucro muito pressionado por conta da dívida, a Armac ainda não chegou nesse momento. Talvez vai chegar, se ela continuar crescendo do jeito que ela tá. Possivelmente ela vai chegar no momento onde a dívida vai começar a correr bastante o resultado líquido dela, mas ainda não tá assim, tá? E com isso ela consegue ter uma margem líquida muito interessante, né? Uma margem líquida aqui de 15% nesse setor, que é bem complicado de se atuar, né? Quando a gente olhar aqui no anual, né? Uma margem de 15%. Indo aqui para o endividamento, a gente vê que a empresa tem uma dívida bruta de 2 bilhões, 938 milhões de caixa e uma dívida líquida de 1,1 bilhão, né? Então ela tem uma certa dívida, mas quando a gente olha aqui comparado com o EBITDA, né? A gente vê que é uma dívida líquida sobre EBITDA de 2,5 vezes. Eu acho que está bem aceitável, né? Se a gente olhar Localiza, Movida, elas já foram até mais alavancadas do que esse nível aqui da Armac, né? Então, ela a meu ver, assim, ela consegue segurar esse endividamento aqui por mais tempo, continuar crescendo, continuar focando em crescer e ganhar mercado, que eu acho que ela tem muito mercado para ganhar, né? É um oceano azul talvez maior do que o oceano azul da Vamos. Isso aqui é muito interessante e eu não vejo muita gente falando da Armac, né? Cronograma de amortização bem interessante, então a maior parte da dívida aqui para longo prazo, que é o que a gente gosta de ver, e o custo médio da dívida tem crescido sim nos últimos trimestres, né? Normal, o Selic subiu,
próximo aqui a Selic, o custo da dívida dela, mas, enfim, deve começar a pesar nos resultados daqui para frente se ela continuar endividada, e é o que ela vai ter que fazer para poder crescer, né? Ou ela vai fazer mais dívida ou ela vai diluir o acionista. Talvez fazer mais dívida é o que faça mais sentido, né? E com isso a gente vê uma empresa que tem um ROIC bem interessante, né? Um ROIC aqui de 27% no setor, é muito interessante aqui, mais alto do que a Movida, mais alto do que a Vamos, né? Apesar de ela calcular de um jeito diferente o ROIC dela, mas, enfim, pensando aqui só em como o ROIC dela é demonstrado para o mercado, ele é mais alto do que todas as outras locadoras, e um ROI de 20% também, um indicador bem interessante. Então a Armac é mais uma empresa que eu acho que vale a pena você estudar, se você gosta do setor, se você gosta das locadoras, se você acredita que infraestrutura vai ser importante no Brasil, se você gosta de uma empresa que é muito ligada ao Brasil, né, ao crescimento do Brasil, ao crescimento da infraestrutura, o crescimento do agronegócio, crescimento da construção civil, eu acho que a Armac pode ser uma opção para você colocar na sua carteira. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores e se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Até o próximo vídeo.